E aí, pessoal do sétimo ano, voltamos então aí para finalizarmos então as correções aí desse tema de retas paralelas cortadas por uma reta transversal, ok? Parte 3, a gente já está finalizando, acho que são mais 2 exercícios só, e a gente já encerra esse assunto. Vamos lá, o item 4. Ó, em cada uma das retas transversais, a T1 até a T4, ok? Que são essas aqui, entre si, paralelas entre si, ok? Tá vendo? Olha que coisa interessante, nós temos essas paralelas, ok? Só que aqui também, aqui, ó, também são paralelas, são transversais com base nessa aqui, mas elas são paralelas entre elas, ok? Desenhe um ângulo formado com a reta R, outro com a reta S, de modo que os dois ângulos sejam congruentes, iguais. Então, reta S, R e S, ok? Então, as duas retas. O que eu queria? Que vocês indicassem aqui, ó, dois ângulos, ok? Um em cada reta, ok? Que está sendo cortada, que eles são congruentes, ok? O que a gente podia fazer aqui? Olha só. Então, a gente pode usar os ângulos correspondentes, ok? Quer dizer que esse ângulo é igual a esse aqui, ok? Ou, no caso, aqui o ângulo oposto ao vértice também é congruente, só que eu não quero aqui, eu quero na outra aqui. O correspondente desse cara que está aqui embaixo podia ser aqui, ok? Aqui, ó, tá os correspondentes, tá legal? Aqui, ó, é como se tivesse pegado o oposto ao vértice, e aqui também o correspondente com base nessa reta quanto nessa aqui, ok? Tranquilo, né, gente? Perceba o seguinte, ó, que entre essas duas também aqui, se elas são paralelas, esse ângulo com esse tem a mesma medida, esse com esse também, ok? Aqui é a mesma coisa, esses dois ângulos têm a mesma medida, esses têm a mesma medida. Por quê? As retas aqui, elas são paralelas, ok? E aqui também, tá legal? Então, essa é a característica, tá? Então, é como se eu virasse o caderno, vai, numa diagonal, essa ficava paralela e essa aqui seriam as transversais, vamos dizer assim, entendeu? Então, é muito simples isso, era só realmente fazer isso, só desenhar aqui achar os ângulos congruentes, um par só, não precisava desenhar todos eles, ok? Só um par já era suficiente. Espero que tenha ficado claro para vocês, ok? Mas é bem tranquilo, é só para realmente guardar na cabeça aí de que forma que a gente pode fazer isso, de identificar esses ângulos cortados aí por ângulos formados por duas retas paralelas e uma reta transversal, ok? Vamos seguir a vida aqui. O último item, se eu não me engano, é isso mesmo, o último item. Olha só, deu o valor dos ângulos alfa e beta, ok? Então, eu quero saber o valor desse ângulo, a medida, no caso, desse ângulo e desse aqui, ok? Foram me dadas duas medidas aqui. Lembrando, gente, olha só, aqui quando forma a meia-lua aqui, eu tenho 180, e olha só, 60 e 120. Legal, né? Temos algumas formas de fazer essas contas. Olha só, presta atenção. Se aqui, ó, se eu pegar aqui, formar 180 também, não é verdade? Ok? Se essa meia-lua forma 180, então quanto que é esse cara aqui? Olha só, se eu tenho 60 aqui para chegar no 180, quanto falta? 120, ok? Então por aqui eu já conseguiria matar esse aqui, ok? Mas vamos lá, vamos, vamos ver todas as possibilidades. Então vamos lá, olha só. Ó, para encontrarmos as medidas dos ângulos pedidos, recorremos às definições dos ângulos correspondentes e congruentes. Então, relembrando, até entrar na cabeça de vocês, os ângulos correspondentes são aqueles que estão na mesma posição nas duas retas, ok? Cortadas pela transversal, e também são congruentes, pois possuem a mesma medida. E os ângulos opostos por um vértice também possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes. Então, essas duas características vão nos ajudar a responder essas questões. Vamos lá. Olha só. Então, logo a gente percebe o seguinte, que o ângulo beta, ele mede 120. Por quê? É a mesma medida do ângulo oposto ao vértice. Então, olha só, tem o vértice, que é o ponto aqui, esse ângulo mede 120. O ângulo oposto ao vértice é o beta. Então, quer dizer que o beta aqui mede 120. Lembra que eu falei, olha, se eu somar esse com esse aqui, se está formando a meia-lua aqui, eu tenho 180, ok? Então, 60 mais 120 vai dar 180. Então, eu sei que esse cara aqui é 120, aí por conta da característica do ângulo ser
congruente quando ele está oposto, eu tenho o oposto dele através do vértice. Tem hora que trava, gente, desculpa, vamos lá. Então, tenho esse ângulo, tenho aqui esse ângulo oposto ao vértice, que tem a mesma medida. Acho que agora ficou claro. O ângulo C, tá? Então, eu peguei esse cara aqui, ele é correspondente ao ângulo que mede 60, ok? Então, esse cara aqui, ele tem a mesma medida desse aqui. Esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida, porque ele é correspondente, ok? Lembra? Eu falei, olha, ele está na mesma medida da reta aqui, ó, está na mesma posição. A parte de baixo do lado esquerdo, ok? Da reta paralela. Então, se as retas são paralelas, eles são correspondentes. Quer dizer o quê? Que meu C, ele mede 60 também. Aí vamos para outra questão, ó. Como o ângulo C e alfa são opostos ao vértice, possuem a mesma medida. Então, o alfa, ele mede 60 graus, ok? Simples, né, gente? O professor de vez em quando dá umas engasgadas, complica aqui um pouquinho, mas acho que deu para ficar claro aí para vocês captarem a mensagem. Então, a gente para por aqui com esse tema, ok? Peço a vocês que corrijam nos cadernos. Se não fez atividade, passe a limpo, de novo falo, né? Vou insistir, passem a limpo e me mandem as correções aí, se você não fez isso ainda, tá legal? Muito obrigado e até uma próxima videoaula.